Iniciamos agora a nossa unidade 2, só para frisar, meu nome é Luciano Salles e eu sou da Radiologia Médica. Então a gente vai na unidade 2 estudar os radiofármacos, no quesito da produção e das aplicações. Então já sabemos que o radiofármacos é justamente a união de um radioisótopo com um fármaco. O radioisótopo, ele tem propriedades físicas. Quais são essas propriedades físicas? Ele emite algum tipo de radiação, que pode ser gama, pode ser beta, tem um valor energético, tem um período de meia-vida, enfim, então ele tem as propriedades físicas. Já o fármaco tem as suas propriedades farmacológicas, ou seja, tem uma ligação com uma determinada molécula, uma afinidade com determinado órgão, enfim, tá? E como que eles são produzidos e quais meios são produzidos? Hoje no Brasil, eles são produzidos de forma artificial por um Instituto de Pesquisa Energética Nucleares chamado IPEM, que fica dentro da Universidade de São Paulo, tá? Ele é um órgão que ele é afiliado à Comissão Nacional de Energia Nuclear, então hoje se produz artificialmente em grandes escalas dentro do IPEM. E há uma logística de distribuição. Geralmente as clínicas de medicina nuclear estão espalhadas ou em São Paulo ou nos outros estados, como por exemplo em Brasília nós temos diversas unidades de medicina nuclear. E como é essa logística? Geralmente o paciente ele faz o agendamento do exame e aí a gerência da clínica faz, exemplo, a solicitação do radiofármaco lá de São Paulo, do IPEM no caso. E aí tem uma peculiaridade que a maioria dos exames de cintilografia é feito com tecnésio 99 metestável. O tecnésio 99 metestável ele é produzido em um gerador. Esse gerador também ele é solicitado, ele é comprado pela clínica do IPEM e que geralmente o IPEM manda todos os domingos e na segunda-feira já se encontra esse gerador de tecnésio nas clínicas e geralmente ele tem uma durabilidade de 1 a 2 semanas aí, ok? E aí ele produz diariamente tecnésio 99 metestável, que é usado na maioria dos exames de cintilografias que nós temos dentro da medicina nuclear. Então, quais os meios de produção? Nós temos 3 meios de produção artificial dos radiofármacos: os reatores nucleares, os geradores e os aceleradores de partículas. Então, vamos citar alguns exemplos, por exemplo, de radiofármacos que são produzidos por esses 3 meios. Vamos pegar para o gerador. Foi o que eu já falei para vocês, produz, por exemplo, o tecnésio 99 metestável. A produção, de forma geral, é sempre na regra de um pai para filho. O pai é um isótopo com uma maior energia, com um período de meia-vida maior, e o filho é um produto um pouco menor, com um período de meia-vida mais curta, com uma energia também mais curta. Por exemplo, no gerador, nós temos dentro o molibdênio 99, que tem um período de meia-vida de aproximadamente 66 horas, e aí ele produz um filho, que é o tecnésio 99 metestável, com um período de meia-vida de 6 horas. Então, por conta disso, a gente tem aí um gerador sendo utilizado por 1 ou 2 semanas na clínica de medicina nuclear. Tá? E por que não se usa definitivamente esse gerador? É porque a gente tem que entender que dentro da medicina nuclear existe a radioatividade e que a radioatividade ela é regida por um período de meia-vida. Então aí, exemplo do molibdênio é 66 horas, ou seja, a cada 66 horas ele decai pela metade e ele vai aí durar aí uma vida útil no máximo 2 semanas, tá? Depois ele fica em desuso e aí ele é recolhido e ele pode ser enviado de novo para o IPEM reaproveitar. Então falamos aí o exemplo do gerador. Vamos falar do reator. O reator ele está agora lá dentro do IPEM e ele produz vários outros radioisótopos. Um dos exemplos é o próprio molibdênio. Um outro exemplo é o iodo 131. O iodo 131, que ele é utilizado para fazer, por exemplo, tratamento de carcinoma diferenciado da tireoide, o próprio molibdênio, que é usado para fazer o gerador, pode ser produzido em reator também, apesar de nós termos também molibdênio de forma natura mesmo,
mas ele é produzido também em reator. São 2 exemplos de radioisótopos produzidos em reator. Tá? E para acelerador de partículas, que são os ciclotrons, e aí a gente já tem aí um outro tipo de radioisótopo sendo produzido. Então a gente tem aí, por exemplo, o Flu-18, que ele em grande escala utilizado para fazer PET, tomografia por emissão de pósitron. Então aí ele já tem um período de meia-vida de aproximadamente 109, 110 minutos, é muito baixo, então requer, exemplo, que tem um equipamento que é um acelerador de partículas, geralmente dentro da instituição ou em alguma cidade próxima, enfim, para que geralmente a gente tenha esse radioisótopo e seja feita aí, exemplo, as tomografias por emissões de pósitos. Tá? Então, pessoal, é isso que a gente tem aí com relação a essa unidade 2. E só vou ter finalizar dando uma ênfase, basicamente, aí na produção do tecnécio, né? O tecnécio, como ele é o mais utilizado, tem que ter esse gerador de tecnécio, que dentro tem o molibdênio e produz o próprio tecnécio, né? Que é o filho do molibdênio, e aí o IPEM, ele manda um kit. O kit é o gerador e vem 2 frascos, uma com uma solução fisiológica e um outro frasco a vácuo. Então é um processo simples que é feito diariamente pelo tecnólogo em radiologia com um determinado controle de qualidade, justamente para que diariamente a gente tenha tecnécio na clínica para fazer N tipos de cintilografias. Finalizamos aqui a nossa unidade 2 e é isso, pessoal.